Hoje as empresas elas querem performance. Elas querem performance através de lucro, produtividade do profissional. E tem uma fórmula da performance, né? Ou desempenho, como preferir. Então, performance é igual potencial menos interferências. Você pode contratar um funcionário com um currículo maravilhoso, mas se ele não tiver uma autoconfiança, se ele não tiver uma clareza, se ele, no primeiro feedback, ele murchar, são as interferências que vão tirar a performance dele. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao UnineCast. Eu sou o André Coalho. Eu sou a Gabi Zaleski. E esse é o podcast que transforma informação técnica em conteúdo amigável e de fácil acesso, sempre humanizando a audiência, especialistas, as empresas. Por trás de todo CNPJ tem um CPF, né? Sempre. CPFs fortes fazem CNPJs fortes. Outro. E vamos lá então, pessoal, hoje é o episódio número 60 e vamos falar sobre autossabotagem. Tanta coisa, gente, vocês não imaginam quanta coisa aconteceu e a gente tá aqui gravando, então... Pra gente começar a gravar. Um pouquinho do bastidor que aconteceu hoje, a gente teve muitos sabotadores tecnológicos, sabotadores de tempo e tudo mais, mas nós resistimos fortemente, bravamente. Temos um jeito para esse bate-papo forte, para mostrar para vocês que nem tudo é perfeito, mas que se a gente persiste e insiste, são coisas diferentes, a gente mantém e colhe bons resultados. E sai para lá, sabotagem. Bora lá. Eu quero aproveitar aqui e fazer um pedido. Analisando os números do canal, a gente tem aproximadamente um pouco mais de 80% de visualizações feitas por quem não está inscrito. Incrível esse número, né? Na hora que você me falou, eu fiquei de bobeira. É terrível. Esse é um problema. Gente, é um problema. se inscrevam. Então, vamos pedir. De uma maneira, é uma forma de vocês contribuírem, até falando, olha, gente, parabéns pelo trabalho, né? Eu absorvo esse conteúdo, honro isso que vocês fazem. O algoritmo entrega muito mais quando ele percebe que as pessoas que estão assistindo, elas são inscritas, então entrega o conteúdo para vocês cada vez que a gente posta, mas também entrega para novas pessoas, né? Isso é muito importante. Isso nos ajuda, né, pessoal? A inscrição, quando a gente fala, quem ainda não sabe, gente, é gratuita. Isso é para vocês sempre receberem notificações nossas. E ajuda muito o canal a continuar trazendo especialistas de peso, especialistas, né? Cada vez melhor. Nossa. Que contribuem muito com a audiência, que essa audiência vem crescendo a cada dia, Com certeza. Então vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, a Grácia Arnosti, pela primeira vez aqui no UnineCast. Ela é nascida em São Caetano do Sul, São Paulo, é casada, mãe do Júlio, de 33 anos, e do Luigi, de 18. É graduada em Administração de Empresas e Comércio Exterior, pós-graduada em Marketing e Psicanálise do século XXI. Uau. E MBA em Varejo, educadora executiva, consultora empresarial, palestrante, mentora de liderança e posicionamento de marca pessoal e especialista em presença executiva. Coautora de 7 livros sobre personal branding, liderança e empreendedorismo e atuou no mercado corporativo por 25 anos. Grácia, seja muito bem-vinda. Oi, André. Oi, Gabi. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos falar bastante aí de autossabotagem. Vamos sim, muito importante esse tema aqui, vai ajudar muita gente. Quero te agradecer o teu tempo, a tua paciência. A gente gravou algumas vezes, gente, para começar aqui. Os sabotadores, eles hoje não foram só da mente, eles foram sabotadores técnicos. E até gravando aqui de novo, a gente enfrentou mais uma oscilação. Então, Grácia, assim, realmente, eu acho que é para a gente deixar essa mensagem. A gente até falou isso no bastidor, né? Falou, será que é para a gente gravar esse assunto agora, nesse momento? Mas com tantas coisas que estão acontecendo no mundo,
principalmente no mundo corporativo, né? Depois do pós-pandemia, a gente deu tempo de conversar tantas coisas no bastidor, pessoal, que eu queria ter trazido todo esse assunto, mas a gente vai trazendo pílulas e comentando sobre isso. E eu vou aproveitar essa minha frase e já vou fazer essa pergunta bem profunda, assim. Os sabotadores mentais, Grácia, eles são... Como é que eles surgem? Eles são conscientes? Gabi, eles não são, eles podem se tornar, porque a gente não sabe que eles estão falando com a gente, é um diálogo interno. Então, quando a nossa mente, ela pode ser nossa maior amiga, mas também ela pode ser nossa inimiga. E quando a gente não se dá conta, quando a gente não tem consciência de que esse diálogo interno que eu tenho, ele pode ser um sabotador, porque ele engana, ele finge que está sendo meu amigo, que ele está me defendendo, mas no fundo ele está tirando, trazendo para mim questões assim que me paralisam, que não me deixam avançar, que atrapalham a minha performance. Então, é importante tomar consciência deles. Quando a gente fala essa conversa interna, eu vou tentar trazer para o dia a dia, Graça, até para saber se eu estou entendendo de maneira correta, para as pessoas que não têm esse conhecimento. Seria aquela vozinha, né, a voz interna que a gente fica, então, mas será que é isso? Que fica matutando as situações? Exatamente, Gabi. Em tudo, a gente tem esse diálogo interno, a gente se questiona a todo momento em tudo que a gente vai fazer. Até o momento de acordar, naquelas coisas que são mais automáticas, mecânicas, a gente se questiona. Mas quando diz respeito a alguma coisa de tomar decisão, que interfere em coisas da nossa vida, esse questionamento, ele vem a todo vapor. E então, ele pode sabotar a gente, porque a gente vai falar disso, mas tem um livro, tem um autor que ele conseguiu categorizar os tipos de sabotadores que vêm na nossa mente. Ele conseguiu, através de um estudo, tem um livro, a gente pode deixar aí para a audiência no final, onde ele consegue entender o tipo de frase que eu falo para mim mesma e como que chama esse sabotador. Então, o sabotador tem nome. Quais, mais ou menos, assim, você pode lembrar de algumas? No caso do livro, tem um deles que chama insistente. O insistente, a gente pode dizer que ele também é conhecido como perfeccionista. É aquele que fica assim na sua mente. Por exemplo, a gente está gravando aqui. Nossa, mas você tem certeza que você vai colocar isso na tela? Não, mas aí vem o outro lado, né, do diálogo e fala assim, mas o que é importante é você transbordar, é você entregar a mensagem. Não, mas essa qualidade não está legal. Então, esse diálogo que a gente fica internamente com a gente, se o sabotador do perfeccionismo, ele vencer nesse duelo, a gente não... Eu sofro com isso, sabia? Todos nós sofremos. A questão não é se você se sabota ou eu me saboto. Todo mundo se sabota. A questão é como a gente se sabota. É descobrir como a gente se sabota. Porque quando a gente sabe qual é o sabotador que mais forte vem na nossa mente, a gente começa a entender qual é o tipo de diálogo que acontece e a gente começa a entender, opa, olha aqui a sabotagem chegando, deixa eu colocar ela no lugar dela. É você realmente olhar de fora e falar, isso aqui tá me sabotando. E você agir sobre aquilo. É colocar um lado sábio, um conselheiro para poder atuar sobre aquela vozinha. Mas, Grácia, qual que é a melhor forma? É um terceiro te ajudar nesse processo de detectar onde você está sofrendo uma autossabotagem, ou você mesmo, após adquirir o conhecimento, entender como funcionam esses processos, e aí você mesmo, nós mesmos, atuarmos nisso? Porque eu fico pensando no seguinte, por exemplo, alguém vendo de fora uma atitude, ela pode perceber, não, peraí, se você não fizer isso, nesse momento você está procrastinando. Então você está procrastinando e isso é uma forma de autossabotagem, certo? Certo. Só que existem várias visões que podem chegar e falar assim, mas peraí, não é bem. Isso não é procrastinar. Isso é ser perfeccionista. Isso é ser
cuidadoso, isso é ser detalhista, isso é muito Onde delicado, está o né? limite disso? É muito delicado entender em qual momento que realmente precisa manter o perfeccionismo, não precisa, eu poderia ter feito diferente. É difícil essa parte. É difícil, André. Eu vou comentar que assim, nesse livro, esse autor ele traz o seguinte: a gente tem o crítico e o sábio. O crítico, a gente pode dizer que ele é o chefe de todos os outros sabotadores que vêm como cúmplice. Um deles, que de cúmplice, é o perfeccionista, mas a gente tem outros 8 que foram categorizados. Então, imagina que é como o sábio e o crítico ficam nesse duelo. O crítico, eu posso criticar a mim mesma, criticar as circunstâncias ou criticar alguém. Então, eu entendendo como esse crítico funciona em mim, entendendo qual é o sabotador cúmplice que vem e ajuda ele, eu consigo ter uma clareza de onde eu quero ter performance e não estou avançando. Aí você pergunta, é possível fazer isso sozinho? Eu digo assim, é possível você adquirir conhecimento, mas é a mesma coisa de um psicólogo. Um psicólogo não consegue fazer terapia nele mesmo. Então, por mais que você leia sobre o assunto e entenda, é importante buscar alguém que sabe distinguir através das palavras que você fala, daquilo que você quer performar, onde que está tendo alguma coisa que você sozinho não vai conseguir enxergar. É muito difícil enxergar sozinho. A gente precisa de ajuda, sim. Então um especialista, até um mentor, ele vai te ajudar da maneira correta para você realmente performar como deve performar. Eu acredito, porque o sabotador ele vem de crenças. São crenças. Crenças são aquelas verdades que nós colocamos como verdades pela vivência que tivemos desde a infância. Muitas delas foram confirmadas conforme a gente foi crescendo, conforme a gente foi vivendo. E essas crenças que estão embutidas na gente, a gente precisa entender até onde elas são benéficas, até onde elas limitam a nossa performance e até onde elas potencializam. Às vezes, a crença que a gente tem, e quem vai identificar a crença é alguém de fora, é um coach, é um mentor, é alguém que tem essa habilidade de escuta, e muitas vezes na nossa fala, ela sai e a gente não percebe, de tão inconsciente que é. E o mentor fala, opa, peraí, você falou um negócio agora aqui que eu acho importante a gente falar um pouco disso. E fala um pouco mais disso, disso e disso. Ele começa a ir para um lado e aquela pessoa, primeiro que ela nunca tinha se dado conta, porque a gente fala muita coisa e não percebe, mas tem muito das nossas verdades nas nossas falas, né? E é de maneira inconsciente. Então, ter o apoio de alguém que conhece a metodologia de coaching, que tem uma escuta ativa, que sabe trabalhar essa questão de mentalidade, eu não tenho dúvida que ajuda você a ir para um outro nível. É lógico que, quando a gente fala de ir para um outro nível, a gente está falando um autoconhecimento. Próxima etapa seria autoconsciência. Eu me conheço, tomo consciência daquilo. Depois que eu tomei consciência com aquilo, se eu quiser mexer naquilo, aí sim eu vou para o autodesenvolvimento. Então, são etapas. Muitas vezes as pessoas têm muito falado em autoconhecimento, mas o autoconhecimento ele é só abrir a cortina. A autoconsciência é você mexer no que está lá atrás e se desenvolver, é você realmente tomar a frente daquilo, ir atrás e buscar o que te afeta, por que te afeta, e não é todo mundo que está disposto a mexer. É porque mexe nas feridas, né, Grácia? E às vezes é uma ferida que ela já parece que ela está até cicatrizada pro consciente, mas que quando a gente começa a cavocar, e eu comento isso por experiência, que eu passei recentemente, que eu estou em processo, né? Quando eu comecei a perceber que, por exemplo, o meu perfeccionismo me atrapalhava de ter resultado. Que aí, e ainda eu não consigo fazer criar esse elo da sua pergunta, exatamente, porque aí eu percebo que são gatilhos, né? O que desenvolvo o perfeccionismo, aí eu percebo que daí eu já estou procrastinando, daí eu já percebo que isso já veio uma crença que talvez tem que mexer ali no merecimento, e aí quando eu percebo, eu falo, eu tô aqui de novo nesse mesmo ponto. Então, eu acho que isso também é difícil até para as pessoas, né? Que
já é difícil pra gente que tem o conhecimento e a consciência de uma situação dessa, você imagina pra quem nem tem. Não, então, ele nem sabe que tem, né? Você sabe que eu quero. Eu vou fazer vou embalar numa outra pergunta aqui, que aí eu vou mexer vou mexer no vespeiro. Deixa eu ver. Nós somos um casal diferenciado porque nós trabalhamos juntos, nós temos alguns negócios juntos, temos um filho juntos, Podcast fazemos tudo juntos. juntos e o podcast juntos. E aí a gente pode pensar assim, isso é uma situação perfeita que eu posso ser o seu coach, você é minha coach em certos assuntos e assim a gente se resolve. Na teoria Só isso é que ótimo, não, né? Só que não, né, Graciela? A gente tenta, mas aí, sabe como é que é? O sabotador, ele já vem, peraí, já que eu tenho liberdade com aquela pessoa, né? Eu já vou dar uma no peito já. Pronto, aí dá uma no peito, aí a pessoa fala, putz, então, acho que eu preciso do mentor externo mesmo, vou contratar um de fora, um terceiro, para ajudar. Porque aí ele fica isento dessa, ele não tá na bolha, né? Ele não tá com aquela liberdade toda de, peraí, agora eu não quero porque senão é isso, aquilo. Na verdade, isso é importante, né? Eu acho que o que você trouxe é bem interessante, porque você pode ter a melhor das intenções em ajudar a Gabi em alguma coisa que você tenha conhecimento, mas existe viés, e vai existir um cuidado, que não é que o coach não teria um cuidado, mas ele está com o olhar de fora, ele é imparcial. Isso aí. Ele é imparcial para fazer uma cobrança, para fazer uma pergunta que talvez você não faria justamente por estar nessa posição. Exato. Mas a dinâmica acaba não acontecendo. É a mesma, eu vou trazer a minha fala do início. É a mesma coisa que se você fosse psicólogo e fizesse terapia na Gabi. Ela não traria tudo o que tem para ser trazido. Claro que não. É importante. E eu também, né? Então, assim, eu levantei eu falei do vespeiro, porque esse ano foi um ano que a gente contratou muitas mentorias, né? Esse ano foi ótimo. A gente mexeu nas feridas, assim, e sabe, Grácia, compartilhar isso com as pessoas aqui é também mostrar, porque muita gente passa por isso, situações que impedem resultados profissionais, resultados de relacionamento, e não sabem. E eu sempre adorei estudar sobre essas questões de buscar conhecimento, mas quando não há o resultado que a gente espera, a gente tem que mudar o caminho, né? Se eu estou ali fazendo a mesma coisa e o resultado que eu espero não é aquele, eu tenho que ter a humildade de dizer, opa, não é por aqui, né? Então vou mudar, e esse ano realmente foi isso. A gente busca e trazer o podcast, trazer vocês como especialistas aqui, é incrível, porque a gente dá oportunidade para mais pessoas ouvirem sobre isso, né? E a gente está abrindo, né, vulnerabilidades, não é fácil compartilhar essas coisas, mas eu tenho trazido justamente para as pessoas verem, não é porque a gente está aqui que a gente manja de tudo, entende tudo, não, a gente está nesse processo, e é bom compartilhar também. Perfeito, Gabi. A vulnerabilidade é algo do ser humano. Independente do sucesso, do resultado, da performance, todos nós temos. A questão é que colocaram na nossa mente que mostrar vulnerabilidade é falar sobre os nossos fracassos. E todos nós temos. Inclusive, pessoas de grande sucesso passaram por fracassos antes. E parece que isso diminui a gente. Lógico, as pessoas não gostam de falar de fracasso, mas quando a gente fala com o outro, e vocês que têm uma audiência enorme, se conectaram com vocês porque vocês levam de numa linguagem fácil, mostram esse lado de que a gente não vai ter todas as respostas, que por mais conhecimento que a gente busque, a gente ainda vai estar numa vontade maior, cada vez mais, de entender, porque é aquela história, quando eu encontro as respostas, as perguntas mudam. Falou tudo, exatamente isso. É isso. Então, assim, eu sempre estarei com questionamentos, mas para chegar naquele questionamento que eu estou me fazendo neste momento da minha vida, eu precisei responder algumas outras questões antes.
que já não fazem mais sentido, já são do passado. Nós somos seres em evolução. O que a gente está fazendo aqui hoje é discutir um pouco isso. Como é que eu evoluo dentro do autoconhecimento? Porque se conhecer é a mesma coisa que eu pegar um livro, ler, e o que eu faço com aquilo? Se eu não fizer nada, eu só conheci. O que eu faço com aquilo que eu tomei consciência e eu acredito que vai fazer uma mudança naquilo que eu quero para minha vida? Então, a clareza, eu falo sempre da clareza. As pessoas estão sem clareza hoje em dia. Eu acho que é tanta informação, a gente fala de infoxicação, porque estão intoxicadas de informação. É muita informação e elas já não sabem o que elas querem ser, como elas querem ser, qual que é o jeito certo de ser, e perde a autenticidade, né? É um pouco a linha que eu trabalho, assim. As pessoas estão ficando tudo com a mesma cara, estão falando as mesmas coisas, as mesmas narrativas, só que elas não vivem aquilo. Então, essa autenticidade está sendo perdida, essa vulnerabilidade de mostrar, olha, eu ainda não me encontrei, eu ainda estou no processo de assumir esse papel. Por quê? Porque tem vergonha, é mostrar. Eu agradeço que a gente já teve um retorno, tanto de audiência quanto dos próprios especialistas, dizendo que a verdade, essa simplicidade e verdade que a gente passa aqui, eles sentem, né? E que realmente isso é um reflexo, isso é bacana. A gente sempre fala aqui que a vida é como ela é, né? Então, já aconteceu até do Nick aparecer no estúdio, no meio da gravação, e a gente não parar. Tinha épocas que a gente parava, épocas que a gente não parava. E aí a gente conta muito aqui, a gente acaba se expondo mesmo, sobre casos nossos, né? Assim, nossa situação de que a gente está em aprendizado, a gente está em constante movimento, procurando melhora, como ser humano. E aí a gente leva sempre para aquele nosso conceito, digamos assim, do ser humano integral. E aí isso é para provar que a gente não adianta estar com um elo fraquinho de uma corrente aparentemente forte, né? Um elo fraco vai quebrar essa corrente e vai soltar tudo. Então, o que a gente busca aqui é mostrar realmente para esse pessoal que vamos lá. Eu gostei muito da sua sequência, quando você falou autoconhecimento, autoconsciência e autodesenvolvimento. Então, a gente faz isso aqui, né? A gente ajuda com vocês, né? Com os especialistas que contribuem, eles vêm, passam o conhecimento. Com esse conhecimento passado, a audiência e nós também, né? A gente está aqui na cadeira de alunos também, e a gente vai criando aquela consciência a partir do conhecimento, e aí a gente entende com todo esse processo, com o processo de coaches, o processo de mentorias, a gente vai entendendo como desenvolver isso tudo. E é isso que faz a gente se sentir vivo, né? E entender que a gente é feito por várias partes, que a gente precisa ali. Os pratinhos, também são os pratinhos. Deixa eu girar esse pratinho aqui, esse aqui, porque se eu parar... Então, eu sempre vou defender essa parte do ser humano integral e que a gente precisa lembrar disso. Não adianta estar bem financeiramente, estar mal de relacionamento ou de saúde, e tá bem de saúde, estar mal, tem que trabalhar um pouquinho de cada, e aí aos poucos formando essa consciência e se tornando um ser humano melhor. Quando a gente fala assim do conceito, né? Eu queria trazer um pouquinho, puxar até uma pergunta, Grácia. Por exemplo, o André está falando dessa questão do conceito e eu quero falar de produtividade, né? Então, vou puxar lá no corporativo. A gente sabe que tem muita gente, a nossa audiência é do mundo corporativo, muita gente está ainda dentro das grandes empresas, plano de carreira, e está falando de produtividade. Como que os efeitos da sabotagem, por exemplo, afetam a produtividade profissional? Perfeito, perfeito. Vou te trazer um dos sabotadores, daqueles 9, que é o prestativo. O prestativo, como é que ele atrapalha a produtividade de alguém? Quem tem esse sabotador alto vai me entender agora. O prestativo, porque todo sabotador, de uma certa forma, ele nasce lá na infância. Porque a gente cria
mecanismo de sobrevivência. Como é que eu crio? Para eu sobreviver, eu preciso me sentir querido para alguém cuidar de mim. Então, mediante a minha infância, aquilo que eu passo, aquilo vai despertando certos gatilhos e eu vou criando esse sabotador em mim. Então, por exemplo, o sabotador do prestativo é aquele que quer ajudar todo mundo e se esquece. Então, no corporativo, como é que alguém perde a produtividade? Alguém que é muito bom começa, olha, você pode me ajudar? Você pode fazer isso para mim? Viu? Eu não estou conseguindo fazer tal coisa, você pode ler esse e-mail aqui e ver se está bom? E aquela pessoa que tem o prestativo alto, que é o sabotador dela, ela ajuda todo mundo, porque ela está se sentindo querida, ela está se sentindo amada, é assim que ela se sente bem, mas ela não tem consciência de que aquilo sabota ela. Deu o final do dia, todo mundo vai embora, aí ela vai começar o trabalho dela. Isso tem relação em não saber dizer não? Totalmente. Porque o dia que ela disse não, ou ela não aprendeu a dizer não, ela acha que as pessoas vão deixar de gostar dela. Então, inconscientemente, ela tem aquela questão: se eu disser não, eles não vão mais querer ficar comigo, não vão mais me amar. Então, eu vou falar sim, serei prestativa, em tudo que me pedirem, vou falar sim, eu faço. Então, a gente tirar o sabotador, a partir do momento que a gente toma essa consciência, a gente começa também a fazer um exercício com a gente. Nossa, mas eu não consigo falar não. Pois é, mas se você quiser ter mais resultados, e a produtividade, esse sabotador atrapalha bastante, perfeccionismo todos atrapalham. Esse, para mim, é o que mais atrapalha. Porque a pessoa, quando ela diz sim para alguém, ela está falando não para alguma coisa dela. E no trabalho, né, no corporativo, que a gente tem que produzir, tem que ter resultados ali, ela vai acabar sacrificando um lado, como o André disse, do lado sistêmico, da vida pessoal, de uma atividade física, de uma presença com a família, porque ela vai ter que fazer o trabalho dela, porque o dia todo ela ficou focada em ajudar os outros. Dizer não. Olha, eu nem sei se eu pergunto qual é o próximo sabotador, porque eu tô levando cada uma hoje, assim, que eu tô grudando aqui na cadeira. Graça, é assustador. Realmente, eles trazem uma clareza e falam, cara, a gente tem todos, tá? Mas tem alguns que falam mais forte com a gente. Vamos lá, eu vou fazer a pergunta. Que mais, assim, que chama mais atenção, que atrapalha a produtividade? Ou que você lembre, que diga, putz, isso aqui dá ruim. Tem um que chama hipervigilante. Como que é o hipervigilante? O hipervigilante é aquele que está sempre pensando em algo ruim que vai acontecer. Uau. Então, é muitos cenários que pode acontecer, pode, mas é mínimo. Mas ele fica criando cenários, então ele gasta energia buscando soluções de cenários que ainda nem aconteceram. Então, isso também afeta a produtividade de uma certa forma, porque ele poderia estar pensando em outras coisas, mas ele fica pensando no cenário B, não sei. Por um lado, como o André trouxe no início, é bom ser precavido, é bom ter o perfeccionismo como um capricho, mas quando a gente passa da conta, e é aí que a gente precisa entender, será que estou passando da conta? Que a gente vai ter a consciência que aquilo está me atrapalhando ou aquilo é algo que me potencializa como profissional. Porque a gente vai ter essa clareza. E o que define se está me atrapalhando ou não? O índice de positividade. Então, depois a gente deixa para a audiência, tem um teste de graça que mostra quais são os sabotadores mais altos da nossa mente e como é que eu estou lidando com eles. Se eu tiver com um quociente de positividade, que é a forma como eu lido com eles, alto, 75 ou mais, eu estou conseguindo, enquanto estou acordada, dominar esses pensamentos. Agora, se estiver com uma pontuação de 75 ou menos, significa que aquele crítico ele está forte, está sendo mais atuante e presente do que o sábio. Então, olha que interessante esse teste, porque ele consegue mostrar quais são e como eu estou lidando com ele. Eu ia perguntar para você, a hora que você começou a falar, putz, caramba, acho que estamos na sintonia. Isso tem a ver com o vitimismo, por exemplo? Essa questão da negatividade? Tem um sabotador que chama vítima, que mostra esse lado também, porque a pessoa se sabota sendo vítima, sempre, eu não tive a oportunidade, isso
acontece porque tal pessoa teve mais sorte do que eu. Então, ela fica se colocando, por quê? Porque ela aprendeu lá atrás também, né, para sobreviver, que ela se fazendo de vítima, não digo nem de coitada, mas se fazendo para alguém ter dó, alguém vai lá salvar ela. E o que acontece? A gente cresce, a gente tem esse sabotador, ok, funcionou por um tempo. Só que a gente cresce, vira adulto, e aquilo ficou na gente. A gente não precisa mais ter algumas ações que a gente pensava, né, quando criança, porque hoje a gente é independente. Só que isso vem com a gente no comportamento de uma maneira muito forte. E é aí que muita gente toma consciência com 40, com 50 anos. Ai, por isso, minha mãe é assim, é prestativa, ela fala para todo mundo, ela deixa de se cuidar, né? Então, saber identificar qual é o sabotador, a gente ter essa condição e trabalhar em cima dele, a gente começa a entender por que algumas coisas não andavam antes na nossa vida. Ô, Graça, e como é que funciona a questão das tuas consultorias dentro das empresas? Por exemplo, você consegue ajudar a equipe direta ou mais a parte dos gestores para que eles possam ajudar? E os dois trabalhos, eu trabalho nas duas frentes, tanto a liderança, trabalho muito na questão comportamental e mentalidade está ligada nessa questão comportamental, e a parte de equipe também, que é de team building. Então, toda essa parte de comportamento de equipe, como é que a equipe está se portando, está se apoiando, está sendo velado alguma coisa, também atuo nessa parte também, mas muito na questão comportamental. Porque eu estou aqui pensando, né? Até agora a gente deu o exemplo da pessoa individual, mas quando eu, indivíduo, tenho um perfil e um tipo de problema, e os meus sabotadores, a gente está falando de uma equipe, e cada um tem o seu, e isso Imagina, deve dar um o ruído. acúmulo, né? Não, é um acúmulo, um ruído tão grande que reflete no resultado, Com né? Então, certeza. é difícil a gente pensar assim, eu, né, claro, com o conhecimento que eu tenho, como que você consegue auxiliar? E eu imagino a hora que você consegue trocar aquela chavinha e mostrar para aquela pessoa coisas que vão facilitar no dia dela, gente, isso vai subindo, né, e os resultados vão melhorando, e aí chega o resultado da empresa. Gabi, você trouxe uma questão que, assim, hoje as empresas elas querem performance. Elas querem performance através de lucro, produtividade do profissional. E tem uma fórmula da performance, né? Ou desempenho, como preferir. Então, performance é igual potencial menos interferências. Você pode contratar um funcionário com um currículo maravilhoso, mas se ele não tiver uma autoconfiança, se ele não tiver uma clareza, se ele, no primeiro feedback, ele murchar, são as interferências que vão tirar a performance dele. Então, muitas vezes, é legal a gente trazer isso, porque as empresas, às vezes, contratam treinamentos para aumentar o potencial desse pessoal, mas, às vezes, não é somente sobre potencial. A gente tem que trabalhar algo que está tirando essa performance, que ele já tem o potencial que precisa, já foi treinado, tem um gabarito interessante ali de hard skills. O que está tirando ali? Muitas vezes são as soft skills. A falta de autoconfiança, de comunicação, de tudo isso que envolve aquilo que potencializa hard skill. Muitas vezes, né, é a soft skill, essa parte que realmente tira a oportunidade de ter uma performance. Você sabe que eu estava pensando aqui que, falando de um time, por exemplo, até é importante essa análise por time, porque às vezes você tem uma pessoa no time que tem de alta potência e nada interferência, e você tem uma outra pessoa que vai estar atuando, trabalhando junto, que ela tem baixa potência e alta interferência, por exemplo. Ela vai afetar o trabalho do outro. E o resultado final vai ser problemático. Então, eu acho que atuar nesse projeto de trabalhar individual e equipe é bastante importante, né, Gracia? Sem dúvida, porque assim, o líder ele pode até melhorar, ele identificar, reconhecer, porque também isso é outro ponto. Às vezes a gente tá falando tudo ali, o teste que ele respondeu, mas ele não reconhece, né? Então, o líder, quando ele começa a reconhecer, puxa, eu realmente sou uma pessoa, né? Dos sabotadores, né? Dos 9 aqui, é o controlador. E um líder que é controlador, o que ele acredita? Eu tenho que saber de tudo que está acontecendo. Só que esse sabotador alto do controlador, de querer interferir
na atividade das outras pessoas, começa a baixar a performance delas, porque elas não conseguem pensar. Então, se o líder percebe, puxa, realmente, eu tenho esse lado controlador muito alto. E outra coisa também, o feedback, né? Ele pode reconhecer, mas quando a gente tem um feedback 360 da equipe, isso traz uma clareza no sentido, poxa, eu não sabia que eu era visto dessa forma. Eu achava que eu estava sendo presente, que eu estava delegando, mas eu estava assistindo a atividade quando eles estão fazendo. Só que assim, delegar é você confiar que alguém vai fazer e falar, ó, tô aqui, qualquer coisa vem. Diferente de delegar, mas diferente de ficar em cima. Você já fez? Você já não sei o quê? Você tira a autonomia, você tira o brilho que alguém pode colocar numa atividade, né? E muitas vezes alguém deixa de performar porque fica alguém em cima. Então, diálogo, comunicação, que hoje é a soft skill que mais atrapalha a liderança, é feedback e comunicação. E parece ser tão simples, né? Parece, né? Parece, mas falha em pequenas coisas, viu? Quanto mais simples é onde a gente tem que aprofundar, porque é onde está a essência, né? Normalmente está a essência ali. Exatamente. E aí desencadeando um monte de outras coisas, né, Grácia? Exato, olha, um feedback, né? Feedback eu gosto de falar bastante, porque, para mim, é a melhor ferramenta de desenvolvimento da liderança. É através do feedback que a gente entende o ponto de vista do outro, coloca o meu ponto de vista e a gente chega no acordo de um terceiro. Porque todos nós, assim, na maioria das vezes, aprendemos que feedback é chegar falando o meu ponto de vista para o outro. Olha, eu quero te trazer aqui uma questão, tal, disso e daquilo. Só que assim, eu não ouço a percepção do que o outro tem que me trazer, qual que é a visão dele. Então, o segredo do feedback construtivo, primeiro você ouve, traz a percepção do outro, você coloca a sua e vocês caminham para uma terceira. Então, você tem que começar fazendo perguntas. Onde você está hoje? Onde você gostaria de estar com essa atividade? Qual é o caminho que você acredita que você pode percorrer saindo daqui e indo para cá? Porque a pessoa traz a autorresponsabilidade dela. Não sou eu que estou falando, olha, você vai fazer isso, isso, isso. É a pessoa que vai dizer, de acordo com o potencial dela, quanto que ela consegue caminhar daquele ponto que ela está para onde a gente espera que ela esteja. Então, quando o líder ele tem essa maturidade, essa clareza, essa abertura para poder fazer do feedback essa ferramenta, e não só aquele momento formal que muitas empresas têm, chegou o momento de fazer o feedback, de sentar e falar como é que foi. Não, o feedback ele é constante, né? E muita gente pensa que é só em momentos de corrigir comportamentos ou rotas aí de resultados. Não, é para elogiar também. E você pode colocar, quando você não concorda com alguma coisa, tá tudo certo, mas não deixe de ouvir o lado. Porque a gente já chega falando, a gente perde uma grande oportunidade de ter a visão do outro. Faz todo sentido, né? Por que você tá rindo? Não, fico ouvindo e fico lembrando das minhas experiências. O André deve ter histórias assim, né, que vem na mente, né, André? Corporativo, Jesus amado. Também 25 anos também. Mas muda, não muda? Mais até. Sabe o que eu tenho percebido? A gente já está há muitos anos fora do corporativo. Os problemas que a gente enfrenta hoje, voltando agora a construindo uma equipe e tudo mais, os problemas, tudo bem, eles são os mesmos, mas a gente está percebendo que esse cuidado com o ser humano na questão mental, a gente comentou isso um pouquinho antes, né, Graciela? Ela tem que ter uma atenção muito grande. Tem que ser reforçada, né? Aí essa questão eu fico pensando, será que a forma, será que a geração, e aí você fez um comentário, você colocou uma coisa, Graça, que me fez pensar, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade aqui, na forma da educação dos nossos filhos, né, que a gente foi educado de uma maneira, onde geraram as nossas crenças, né, onde hoje vem os gatilhos emocionais, os sabotadores e tudo que a gente vem falando nos últimos episódios. Mas aí eu fiquei pensando e refletindo aqui internamente com a minha voz interior, dizer assim, será que existe alguma coisa que nós, como pais, já despertos dessa necessidade, né, da educação, porque eu me pergunto assim, o
que é educar uma criança, né? Qual que é a minha responsabilidade como adulta, madura, que eu acredito que eu devo ser, como que eu vou educar um outro ser para que no futuro ele possa ter menos impacto negativo dos meus erros, né? Que os meus erros, as coisas que eu ainda tenho de crenças dentro de mim, que eu não impacte a vida dele no futuro. Existe alguma coisa, com o conhecimento que você tem, existe alguma coisa que nós possamos fazer pelas nossas crianças, para essas futuras gerações? Olha, Gabi, eu não sou a especialista em educação infantil, mas eu sou mãe. Então, com a minha experiência de mãe, eu posso dizer que, assim, quanto mais a gente, lógico, colocar educação no sentido de bons modos, isso não é nem nessa parte, mas, assim, quanto mais eu percebo que a gente poda, não faz isso, senta assim, e eu fui muito assim. Eu não tinha essa consciência antes. A gente dá uma liberdade deles serem quem eles são com gentileza, com elegância. Olha, isso é errado, isso é certo. Porque eu aprendi que eu tinha que sentar assim, tinha que cumprimentar quando chega. E isso eu fui passando para os meus filhos, achando que esse era o jeito certo. Então, eu vejo que a gente deixar eles serem eles mesmos, né? Não podar, não podar. Apenas corrigir e falar o porquê que está errado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria desta forma, sabe? Olha, isso está errado por causa disso, por causa disso. Eu não me cobro hoje tanto, porque era o que eu tinha, era o recurso que eu tinha. Eu era um pouco ausente por ter que trabalhar no corporativo de manhã até de noite. Então, meus filhos acabaram sendo educados por outras pessoas. Mas eu vejo que hoje a gente vê casos assim de mães que não querem que os filhos passem por certas frustrações. E eu acho que é um pouco disso que essa geração está vindo, de não suportar não. Ela não aprendeu a ter nãos, porque quem educou não ensinou o não. Uhum. É o que eu percebo hoje quando você fala, olha, isso aqui você vai ter que refazer, ainda não está bom. A pessoa não recebe bem. Ela leva para o lado pessoal. E a gente está ali para poder desenvolver no profissional, ou seja, aquele estagiário, quem está chegando no mercado de trabalho. E uma das coisas, eu não vou generalizar que são todos, mas a grande maioria dessa geração não sabe receber um não. Tem casos de que algumas pessoas dessa geração, quando são desligadas, os pais vão lá perguntar o porquê. Nossa. Vai na entrevista junto. Então, assim, eu falo que hoje, poxa, mas são adultos, né? Mas eu falo que são adultescentes. Uhum, faz todo sentido. Porque são adultos de idade, mas com uma mentalidade que não foi desenvolvida para ter a responsabilidade das consequências, assim. Tem aquela frase, né, que a gente já ouviu várias vezes: tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos, e aí homens fracos fazem tempos difíceis, né? E quando eu ouvi isso pela primeira vez, para mim foi assim, sabe, quando a cabeça faz, falei, faz todo sentido. A geração dos meus pais passaram tempos muito difíceis, né? E vieram pessoas mais fortes. Eu ainda acho que eu peguei um pouco dessa fase, mas já uma fase mais tranquila, um conforto mais dentro de casa. E aí a preocupação que eu tenho hoje, assim, ok, a gente tem um conforto melhor, está em tempos mais fáceis, né? A tecnologia está aí para nos ajudar em tudo, desde cozinhar, a temperatura, a dirigir, né? E trabalhar, principalmente. O que eu posso fazer de benefício para o meu filho? Porque hoje nós estamos enfrentando, ainda mais o pós-pandemia, a gente está enfrentando uma fase difícil dentro das corporações, né, Grácia? E o resultado disso é um resultado que vai ser entregue para a maior parte das pessoas, e os jovens vão consumir isso, né? Porque a gente ainda tem uma bagagem que a gente vem outros tempos a gente vem consumindo um tipo de conteúdo. Eles estão tendo um conteúdo ali na mão. E o que eles estão buscando? Então, um dos motivos que nos levou a realmente fazer esse podcast é: vamos ser mais um ponto de informação consciente do bem, e cada um tem o seu momento de enxergar o que é válido ou não, mas eu trago muito isso, pensando, eu tenho uma criança em casa, que como que eu vou levar ele, como que ele vai ser como profissional?
né? Porque eu acho que a minha mãe nem, coitada, nem pensava nisso. Meu pai não tinha tempo de pensar nisso. Ele estava tão preocupado em prover, né, em dar o nosso sustento. A gente já nem pensava isso no começo, né? Hoje tem uma necessidade de pensar sobre isso. Uhum. A gente vai evoluindo, a gente sai, né, os nossos pais saem daquela coisa da necessidade básica de suprir apenas o que é de sobrevivência, a gente já vai levando o nível. E é natural a gente sentir desafiador esse momento, porque e agora? O que eu vou encontrar para esse mundo? Eu digo assim, valores. Para mim, valores, e isso na empresa, por que a empresa tem que ter os seus valores vividos, não só na parede ou no site? Porque são eles que permeiam as decisões, a ambiência, a dinâmica de uma família, de uma empresa. Então, se tem valores muito bem firmados, né, você, o André, daquilo que vocês acreditam juntos, é isso que vocês precisam passar para o pequeno. Quais são os valores que moldam o ser humano que ele vai ser? Porque as escolhas vai ser dele, a base você deu, e aí ele que vai viver o restante, né? É verdade, né? Por isso que as empresas têm a importância de viver os valores. Sabe que é um momento que a gente fala tanto do nosso conceito, o Grácia, e a gente está nessa fase da construção, né? Da nossa missão, do nosso. Na verdade, aprendendo a colocar isso no papel. Né? O que a gente sente, o que a gente vive, o que nos move a esse projeto que começou pequenininho e está decolando. Também, né? Porque saber quais são os nossos valores é saber aquilo que também eu não negocio. Isso, é que falhou um pouco o teu começo do teu áudio, se você puder repetir. É saber, na parte de valores, é aquilo que também eu não negocio. O que é inegociável para mim? O que eu não abro mão? Quando a gente tem essa clareza, a gente sabe para onde a gente quer ir, a forma como a gente vai para lá, como eu quero ser reconhecido, porque às vezes eu não quero ser o maior, eu não quero ser o melhor, mas eu quero ser o mais sustentável, né? Então, o que eu quero? Não dá para ser tudo. Tá, dentro daquilo que eu acredito e que eu posso, e que eu sei que com a estrutura que eu tenho hoje eu posso atingir nos próximos missão, visão, o que eu quero? Porque as pessoas também criam missão, visão, às vezes algo muito inatingível. E aí acabam colocando os valores em xeque. Quando a gente coloca valores em xeque é porque a missão e a visão não estavam tão claras ou não foram tão trabalhadas como deveriam. Isso é importante, né? A gente sabe da importância, mas a hora que ouve de uma maneira simples assim, faz com que a gente volte. Não, vamos voltar a fazer o nosso dever de casa de novo. Faz toda a diferença. Sabe o que eu queria falar de valores, já que a gente entrou nesse tema? Os nossos valores, eles vão ter... A gente tem os nossos, é importante a gente conhecer isso, é autoconhecimento também. Mas terão momentos onde algum vai falar mais alto que o outro. Então, quando eu trabalhava no corporativo, eu tinha uma vida muito, assim, de ficar das 7 da manhã até as 8 da noite, um cargo de confiança. Aquele momento, eu tenho o valor família, o valor saúde, o valor de justiça, mas eu tinha muito forte o valor da segurança, porque eu queria promover para os meus filhos uma educação de qualidade, uma moradia de qualidade, e a segurança era algo que iria me proporcionar isso para eles. Hoje, eu adquiri essa segurança, porém, a questão da maternidade, que eu não pude naquela época, ela passa a ser mais presente para mim. Então, eu falo, o que eu posso hoje, na condição que eu estou, eles já são grandes, mas o que eu posso fazer com que eles lembrem lá na frente que minha mãe estava comigo nesse momento? Então, a maternidade, para mim, o lado família, ele está falando mais alto nesse momento. Fazer a transição de carreira de um jeito mais leve, porque para mim, não importava se eu tinha que sair às 8, meia-noite, o importante é que eu tinha que entregar. Então, resultado, entrega, para ter a segurança. Então, eu fazia por causa daquele valor. Muda, né? Muda. Exato. Então, o momento de vida que a gente está, ele traz algum outro valor como prioridade. Eu perdi um pouco da minha saúde mental na caminhada aí nos últimos 5 anos. Para mim, hoje, ter um trabalho que eu priorizo a minha saúde mental é um valor para mim, porque eu já perdi um dia. Só um pouquinho que o Nicola levantou, só um pouquinho. Tá bom. Quer dar um pause? Sabe que
Vamos continuar mais um pouquinho. Vamos ver se a Gabi volta logo. Você sabe que eu estava pensando nessa questão, eu me vi em vários momentos, assim, de trabalhar, sei lá, 14 horas por dia, 16. E isso de segunda a sábado, talvez. Às vezes até de sábado. E aí eu cresci muito na carreira, mas eu fiquei muito longe deles, né? Fiquei muito Uhum. meus filhos, meus 2 primeiros filhos, então eu também hoje em dia, nessa nova oportunidade, né, com um filho pequeno agora, a Gabi, todo um outro contexto, um outro país, outras experiências, outra cultura, tudo diferente. Eu também a prioridade de fazer diferente dessa vez, experimentar diferente é tipo prioridade zero. Tô no processo também, tem coisa que às vezes eu falo, ai meu Deus, isso aqui eu fazia antes, não posso fazer de novo. Sabe, eu me vejo às vezes repetindo uma coisa ou outra. Padrões que foram adquiridos, né, André? Sim, imagina, né, minha filha, a Vitória tem 19, o Nick tem quase 3, né, então são 16 anos de diferença, quase a diferença que você tem entre os dois, né, entre o Luigi e o Júlio. Então assim, é tão bacana você ter, por isso que eu falo que eu sou abençoado, porque você ter uma oportunidade de fazer de novo, né, de passar por essas experiências novamente e falar, caramba, ó, aí vem aquele processo, né, o autoconhecimento, a autoconsciência, agora eu estou desenvolvendo. Perfeito. Isso é lindo, essa oportunidade de estar desenvolvendo é... É porque, André, eu vou te falar uma coisa. Você não teria esse conhecimento, essa clareza, se você não tivesse vivido da primeira vez. Porque por mais que eu tivesse aqui, outra pessoa tivesse te contado tudo isso, você teve que viver. Quando você fica aí, assim, né, buscando na sua memória as suas vivências do corporativo, você teve que viver para entender algumas coisas hoje. Então, eu acho que, assim, às vezes a gente fala, poxa, se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria diferente. Mas o que eu fiz lá atrás tornou a pessoa que eu sou hoje, e aí eu tomo consciência de quem eu sou, daquilo que funcionou, daquilo que não funcionou também, porque também muita empresa de sucesso hoje é porque teve fracassos antes, e aí entra a realidade. E somos pessoas que vamos errar. E o erro, ele traz esse crescimento. É isso que é importante. A autossabotagem, ela entra quando a pessoa erra, não percebe que erra, reclama do resultado e não tem esse olhar para dentro de si para falar, opa, alguma coisa eu preciso fazer para mudar esse resultado. Porque às vezes ela está errando na mesma coisa porque ela está se sabotando. Você sabe que outro benefício que eu falo aqui que eu tenho, né, é ter a Gabi do meu lado o tempo inteiro, que não é fácil, né, porque a gente tá o tempo inteiro misturando coisas pessoais e profissionais, mas assim, ao mesmo tempo é muito bacana, assim, a gente aprende coisas juntos e já aplica. Uhum. Isso ajuda demais. Então aí a gente já aplica, aí tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, você fala, beleza, já vou mudar. Já aplica novamente, aplica diferente. E isso acelera demais a evolução. Não é fácil, às vezes é desgastante, mas acelera demais a forma como o relacionamento entre o casal, e a parte pessoal e profissional se desenvolvem. Isso é incrível. Eu consigo enxergar, assim, coisas em mim, enxergo coisas na Gabi, assim como ela enxerga em mim, mas eu sempre tento aplicar algumas coisas e aí, quando a gente vê que algumas coisas não vão funcionar, a gente procura ajuda externa. Você sabe que eu diria, André, que assim, você e a Gabi são diferentes, de experiência de vida, de até perfil de comportamento, mas você tem o mesmo propósito. E esse propósito, ele tem valores que são comuns aí. Vocês são pessoas diferentes, mas têm valores em comum que uniram vocês num propósito que, independente de trabalhar junto, das dificuldades, é isso que prevalece no final.
Lógico, o respeito é um dos valores com certeza muito presente, porque não é fácil você conduzir várias atividades profissionais, de estudo, junto com uma vida familiar. Se o respeito ele não for um valor importante para você e para ela, isso não se conduz a gente não está falando de conduzir com facilidade, mas de conduzir, de saber caminhar, de evoluir. Então, essa questão dos valores, ela é muito presente, e uma coisa que a gente precisa buscar é quem são as pessoas que vão trabalhar com a gente que têm valores em comum. Porque é isso que faz a diferença. O restante a gente ensina. Sabe o que a gente está passando? A gente está passando um momento, por causa da nossa distância, né? A nossa equipe é brasileira. Uhum. Está no Brasil. E a gente não está presencial ali, a gente não se encontra todo dia e não tá fácil para mim, para a Gabi, lidar com isso. Como a gente é de outra geração, eu ainda sou quase de outra geração da Gabi, né? A gente tem 10 anos de diferença de idade, e aí já fez uma diferença enorme nessa questão. Mas nós aprendemos a trabalhar do presencial. Uhum. Face to face. A gente aprendeu a lidar com isso, a gente aprendeu a lidar com cobranças no dia a dia, de ouvir não, no dia a dia, de ouvir, olha, não tá bom, precisa ser assim, por causa disso, mas a pessoa tá ali na tua frente, você tá sentindo, você tá vendo. Eu acho que isso até ajudou a formar essa casca de ser forte, de entender, de ouvir crítica, de buscar solução, de saber ter tranquilidade para achar uma solução, focar, isso faz parte. Só que hoje somos duas pessoas com essa trajetória, com essa experiência, lidando com uma equipe mais jovem, né, na sua maioria, que aprenderam a trabalhar à distância, aprenderam a trabalhar um pouco presencial, mais à distância, e não tá fácil para a gente conseguir se aproximar, assim, conseguir entender, talvez pela distância, talvez pela diferença de gerações, diferença de experiência, e ao mesmo tempo a gente fica pensando, poxa, eu não posso não posso perder essa oportunidade de ter esse contato, ainda mais como a gente fala da humanização, a gente fala de lembrar sempre que temos que funcionar juntos. Uhum. Mas, meu Deus do céu, é difícil. É difícil entender. Primeira vez na história, a gente tem 5 gerações trabalhando juntas. A gente nunca teve isso antes. Verdade. Eu trabalhei, quando eu era estagiária, só tinha uma geração antes de mim. Então, vamos colocar lá, Baby Boomers, e a geração da minha. Quando começaram a vir os jovens, que foram os meus estagiários, os millennials, que é a geração Y, então meu filho, o Júlio. Depois dos millennials, veio a geração Z. E agora está entrando a geração Alpha no mercado. Então, a gente tem expectativas, comportamentos muito diferentes. Eu escrevi um capítulo de um livro que fala das diferenças de gerações, com esse desafio geracional mesmo que a empresa está vivenciando. Porque tem muitos baby boomers, né, que aí entra um pouco de etarismo, que nem é o caso aqui, que são super atuantes, né? Na maioria das vezes estão virando consultores pelo grande conhecimento adquirido. A geração X, que é a minha, é uma geração que aprendeu a ser resiliente, porque ou você aceita ou você está fora, porque aqui quem manda sou eu, aquele base do comando e controle. Então, eu quero uma vida diferente dos meus pais, então eu preciso ter esse trabalho, mas eu preciso melhorar, porque eu não quero só trabalhar, eu quero viver também. Chega a geração millennial e fala, eu não quero trabalhar tanto quanto vocês, eu quero curtir, mas eu quero que seja no lado sustentável, mais amigável. Chega a geração Z, que é totalmente ligada na tecnologia. Então, a gente precisa trazer eles mais para o mundo
da troca do olho no olho, e é desafiador mesmo. E essa geração Z, você sabe que eu tenho feito alguns trabalhos em empresas de levar etiqueta corporativa, principalmente para essa geração, porque como eles aprenderam a trabalhar na pandemia, eles já começaram, né, a atuar num momento de distância, somente na tecnologia. Quando as empresas começaram, e agora elas estão voltando com esse movimento do presencial, porque elas entenderam que foi perdido muita coisa. Sim. Eles entram com aquele foninho, eles sentam de computador, eles às vezes não falam bom dia, eles não sabem redigir alguma coisa ou se direcionar a outra pessoa se comunicando, porque tudo é na base do chat GPT, e é muito bom tudo isso, só que eles vivem esse mundo somente. Eles não se relacionam de outra forma, a não ser que seja eles com eles mesmo, né? Então, tem sido um desafio grande. As empresas estão contratando etiqueta corporativa para ensinar aquilo que pode parecer óbvio para a gente, que é falar bom dia quando chega, para falar que tem que ter uma apresentação de imagem pessoal importante, porque muita gente levou aquele conteúdo da pandemia para o presencial. Não, você está saindo da sua casa, então isso exige um dress code diferente. Porque você... mas eu vou ficar sentada na minha cadeira. Não importa, você vai se relacionar com outras pessoas, é importante que você esteja num dress code adequado da empresa. Então, até nessa questão, as empresas estão buscando treinamentos fora para trazer esse conhecimento para essa geração. Eu te falo isso com propriedade, porque 2 empresas eu apliquei esse treinamento nos últimos meses. E como que tem sido a aceitação por parte dessa geração? Tem que levar numa linguagem que eles têm que refletir sobre o assunto e entender que eles são um peixe fora d'água, que eles têm que voltar para o aquário ali, de uma certa forma. Meu Deus do céu! Não é fácil. Nossa Senhora. Não é que está conseguindo fazer isso. E eles estão buscando fora. Como é que eu falo? Olha, para você ter uma ideia, teve uma empresa que trouxe para a gente uma observação que eles conversam com o chat GPT. Como é que foi o show do Bruno Mars? E o chat traz, olha, foi muito legal, teve um momento que teve um pedido de casamento, sabe? Então eles estão gostando de interagir muito mais com uma máquina que foi treinada, porque ela responde com base nos inputs que ela recebeu, e ela gosta do que ela recebe, então acaba tendo uma interação muito mais ali uma máquina com uma tecnologia, e para eles é o suficiente. Então, assim, para que eu vou conversar com alguém que não sabe me trazer essa informação se o chat GPT me traz? Só que cadê o lado humano disso tudo, do sentimento, né? O chat GPT, entre outras inteligências artificiais, é maravilhoso, facilita muito a vida, mas não tem uma coisa que o ser humano tem, que é sentimento, que é brilho no olho. E eles não experimentam isso. Então, as empresas estão com esse desafio de colocar eles no mundo da socialização, de entender que é importante se relacionar, né? Então, é um movimento que começou e tem aumentado nas empresas, porque está cada vez mais presente essa geração, né? Deixa eu perguntar alguma coisa aqui. Essa questão, como você já abordou esses jovens, por exemplo, para falar de autossabotagem? Olha, nas oportunidades que tive de aplicar o treinamento, foi muito focado na questão do comportamento, da imagem pessoal. Uhum. Em alguns momentos, eu trouxe um pouco a questão de marca pessoal. Como que é isso? A gestão de marca pessoal, que é o personal branding, que é onde eu trabalho, sou bem atuante, existe uma questão assim, o que eu penso sobre mim, o que eu acho que as pessoas pensam sobre mim e o que de fato as pessoas pensam sobre mim. Então, eu preciso unir essas percepções e entender onde está tendo ruído aí. Uhum. Será que eu acho, por exemplo, eu acho que eu tenho uma comunicação assertiva. Aí eu acho que as pessoas percebem que eu sou objetiva. Mas o que de fato as pessoas percebem é que eu sou um pouco grosseira na minha forma de falar. Então, está tendo um ruído aí, porque eu estou achando uma coisa, eu penso que estou impactando de uma forma, mas de fato o que
as pessoas sentem, não é bem isso. Então, quando eu tenho a clareza desse alinhamento, é aí que o feedback ele entra para trazer essa clareza, eu entendo que está tendo ruído da minha marca pessoal, eu estou sendo percebida como grosseira, mas eu acho que eu sou assertiva. E quando eu recebo esse feedback, eu falo, nossa, eu não percebia que eu estava passando da conta. E aí a marca pessoal, ela entra fazendo assim, igual um rádio que a gente encontra a sintonia, encontra o ponto sem ruído. É lógico, de repente a pessoa não vai mudar a essência dela, mas se ela entende que aquela forma, ela não está impactando positivamente, principalmente líder com equipe, ela começa a ter essa consciência e se policiar e buscar ajuda e entender por que em alguns momentos ela tem esse gatilho de ser um pouco mais objetivo, mais forte, e a equipe começa a perceber essas mudanças. Então, olha como marca pessoal também entra na questão comportamental de um jeito bem interessante, porque se ninguém falar nada e você também não quer saber, você vai continuar errando, impactando negativamente as pessoas. Comportamento é algo que eu amo falar, porque eu vejo que é a forma como a gente se revela para o mundo. Falando de sabotadores, né, André? Tem o que eu penso, a forma como eu venho o pensamento, a forma que eu penso gera um sentimento em mim, o sentimento faz eu ter um comportamento, e desse comportamento vai vir um resultado. O filtro está no momento que eu sinto e me comporto. O jeito que eu me comporto é como as pessoas veem a Grácia no mundo. Né? Mas elas não sabem o que eu pensei. Eu penso tanta coisa antes de ter aquele comportamento, né? Claro, tem gente que muitas vezes não tem filtro, não é nem isso que eu vou discutir aqui. Mas fala, tá bom, como é que eu vou ter um resultado diferente? Se eu não consigo pensar diferente, então eu preciso me comportar de um jeito diferente. Para eu me comportar de um jeito diferente, eu preciso ter consciência onde que eu preciso mudar. Porque senão, se eu não sei aquela história, se eu não sei o que eu vou mudar, eu mudo tudo e aquilo me traz resultado diferente. Eu tenho que ter clareza, método, ajuda, feedbacks. Então, olha quanta coisa envolvida para eu poder moldar um comportamento que veio assim tantos anos e às vezes veio através de uma família que eu achei que era certo algumas coisas e fui repetindo padrões, né? Entendi. Olha, Graça, a gente vai longe com esse assunto. E depois ainda quero conversar um pouco, a gente vai ter, de repente, marcar um outro episódio para a gente falar de personal branding e posicionamento de marca pessoal. Isso é muito bacana, isso colabora muito para o crescimento até pessoal, né? Pessoal e aquela pessoa na profissão dela, né? Sendo carreira, sendo de business. Isso é um assunto muito massa. Nossa, muito legal, muito legal. A gente gosta muito de falar sobre isso também. O que a gente vai fazer aqui, Graça, agora, eu vou começar aqui a gente não vai poder se estender muito mais, infelizmente, e eu vou começar o processo de aterrissagem aqui da nossa nave. Tá bom. Normalmente é a Gabi que faz, mas como a Gabi não pôde retornar ainda, eu vou começar a fazer. Tá bom. E aí eu quero fazer aquele exercício que a gente sempre faz, eu não sei se você já viu em algum episódio nosso no final, onde a gente pede para o especialista fazer um exercício e deixar uma mensagem. Primeiro, uma mensagem para o especialista quando era pequeno, né? Você quando era pequenininha, escolhe uma idade que você sente que você gostaria de deixar uma mensagem de quando você era criança. E que você, hoje, com todo esse aprendizado, com tanta experiência que você adquiriu, com tanto experimentação, que isso é muito bacana, a parte gostosa da vida, né? Você poderia olhar a Graça pequena e hoje você chegar para ela e bater um papo, deixar uma mensagem, um carinho. Qual que seria, o que você falaria para a Graça? Olha, eu me olhando pequenininha aqui, eu diria o seguinte, eu sempre fui muito sonhadora. E
eu diria para aquela criança, confie em você. Confie em você que, mesmo nos momentos difíceis, você vai saber encontrar o melhor caminho. Eu tive muitos desafios na minha vida, a maternidade muito cedo foi uma delas, mas isso me deu medo, mas foi o melhor que podia acontecer. Então, eu encontrei o meu caminho. Então, eu diria para ela, confia. Vai ter momentos difíceis, mas você vai encontrar o caminho. Ah, que delícia. É gostoso falar, né? Você sabe que no meu e a Gabi, a gente fez o episódio número 50, se eu não me engano. É o meu e da Gabi, né? Então é a gente contando um pouco da nossa história. Um pouquinho da nossa história, claro. É só um pouquinho mesmo. E nessa parte de contar sobre deixar uma mensagem é desafiador, assim, é gostoso de fazer, mas eu fiquei assim pensando, meu Deus, tem tanta coisa para falar, deixa eu escolher uma. Uhum. Será que é só uma mesmo que eu posso falar? Né? Dá vontade de falar mais coisa, porque a gente... E isso, para mim, é um sentimento assim que, caramba, eu vivi bastante. Dá uma massagem assim na gente, né? Fala, poxa. Exato, eu vivi bastante, eu experimentei bastante, agora eu tenho bastante coisa para falar. Isso é muito gostoso, muito, muito, muito bacana a mensagem que você deixou. E para o futuro? Eu diria que assim, que eu prometo pro meu eu do futuro que eu vou continuar dando o melhor de mim naquilo que eu fizer, para que o meu eu do futuro tenha ainda mais orgulho, sabe? Da história que ainda vai viver. E para a nossa audiência, uma mensagem linda para a nossa audiência, uma mensagem que você sente que deve dar no coração. André, a gente falou de tanta coisa aqui, né? Uma coisa que a gente é muito cobrado de performance, de resultado. Sim. Mas uma coisa que eu diria é que assim, que a autossabotagem não define quem você é. O que define quem você é são suas escolhas. É ela que faz você escrever a sua história. Mas você pode mudar a rota da sua história tendo autoconhecimento, autoconsciência para te levar para um próximo passo. Então, busque trazer conhecimento sobre você, tomar consciência daquilo que você entende que é importante e agir sobre aquilo para você ir para um próximo nível. Eu não sei qual é o próximo nível que queira buscar, mas não negligencie isso, porque senão a gente vai ficar botando culpa no destino. Então, eu diria que não define quem você é a autossabotagem, mas as suas escolhas sim. Então, escolha buscar desenvolvimento em você. É isso aí, pessoal. Mensagem maravilhosa da Grácia. E guardem isso, reflitam, que vale ouro. Isso ouro, vale ouro. Essa é a coisa mais linda que tem, a gente conseguir parar e entender um pouquinho, ouvir os outros, né? É bom ouvir os outros, ouvir o nosso coração e aí ter novas atitudes, como você comentou. Grácia, quero agradecer mais uma vez essa participação, tá bom? Essa sua resiliência e paciência para gravar esse episódio que foi um comecinho ali bem desafiador, como a gente tem falado, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, André. Eu sei que já tá tarde aí, né? E a gente vai marcar um próximo, logo, logo. Vou deixar um beijo aqui da Gabi, tá? Pela Gabi. Um beijo meu. Brigadão por tudo. E a gente volta logo, logo. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Até. Obrigado. Tchau, tchau. Tá.